Bom, na aula passada, pessoal, nós trabalhamos o assunto correlação e regressão, né? Eu disse para vocês que correlação e regressão são ferramentas estatísticas utilizadas para avaliação de variáveis aleatórias. Para variáveis quantitativas que podem ser influenciadas uma pelas outras. Então, duas variáveis quantitativas pode ter uma relação de influência entre elas. E quando essa relação de influência existe, uma variável passa a ser dependente da outra variável, que é a variável independente. Bom, essa relação ela tem graus de força de correlação. E essa correlação ela pode ser positiva ou negativa. Então, o termo correlação referencia a forma como essas variáveis se relacionam. Se é diretamente proporcional, uma relação positiva, ou inversamente proporcional, uma relação negativa. Para saber se a correlação é alta, média ou baixa, existe o cálculo do coeficiente de correlação. Esse coeficiente de correlação ele varia de -1 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais forte é essa correlação diretamente proporcional. Quando uma variável aumenta, a outra também aumenta. Quanto mais próximo de -1, mais forte é a correlação negativa, inversamente proporcional. Quando uma das variáveis aumenta, a outra diminui. Bom, sabendo essa relação, o necessário é estabelecer uma fórmula matemática que explique, então, essa relação. Essa expressão matemática é a regressão da dispersão dos dados. Essa regressão ela pode ser linear ou não linear. Essa regressão linear é uma reta que passa pelos pontos da dispersão de forma a melhor se adaptar à distribuição dos pontos relacionados com as variáveis dependentes e independentes. Já as regressões não lineares são modelos de outras funções matemáticas, funções de segundo grau, funções polinomiais, funções exponenciais, logaritmos e etc., que vão representar também uma curva que melhor ajuste a dispersão dos pontos, dando assim uma equação matemática que possa ser utilizada para estimar a variável dependente em função da variável independente. Tá? Então, esses modelos de correlação e de regressão eles são muito utilizados. A partir de uma amostragem, se determina uma relação entre as variáveis e aí você extrapola essa relação matemática para estimar valores a partir de dados que não foram contabilizados no momento da amostragem, mas que fazem parte daquela população representada pelaquela relação matemática. Bom, aí eu deixei alguns exercícios para dar uma reafirmada nesses conceitos, né? Então, para aqueles que fizeram, a gente vai tirar as dúvidas, e para aqueles que não fizeram, acompanhar, então, a discussão desses exercícios. O primeiro dele é: assinale cada afirmação a seguir como verdadeira ou falsa. Letra A. Antes de calcularmos o coeficiente de correlação, precisamos construir um gráfico da dispersão entre x e y para observarmos se a relação entre as variáveis pode ser considerada linear. Bom, essa afirmação ela é falsa. Porque o coeficiente de correlação ele não precisa necessariamente das informações do gráfico. O gráfico de dispersão, na verdade, é uma forma visual de demonstrar a existência dessa correlação.
Além disso, o coeficiente de correlação ele não é apenas para regressões lineares. Ele estabelece uma correlação entre os pontos da dispersão. Então, outras funções matemáticas podem estar associadas ao coeficiente de correlação. Tá? Então, a letra A é falso. A letra B, para calcularmos o coeficiente de correlação entre x e y, essas variáveis precisam ser previamente transformadas para uma mesma unidade de medida. Bom, o coeficiente de correlação, que determina o grau de correlação entre as variáveis, ele é adimensional. Ele não tem medida associada a ele. Então, se ele não tem medida, não precisa, que as duas variáveis estejam com a mesma unidade métrica. Isso não é necessário, porque a relação é entre os valores e não entre as unidades. Letra C. O gráfico de dispersão entre x e y serve também para observarmos se há valores atípicos na relação entre essas variáveis. Valores atípicos podem influenciar o valor do coeficiente de correlação. Correto. Verdadeiro. O gráfico de dispersão, ele plota os valores da variável dependente x com a variável independente y. Esses valores, se eles estiverem quanto mais afastado do gráfico que representa a correlação, no caso de uma correlação linear, uma regressão linear, quanto mais distante os pontos estão da reta, menor será esse coeficiente de correlação. Significa que a expressão matemática ou a correlação entre as variáveis, ela possui uma moderada ou um fraco grau de correlação. Então, quanto mais pontos diversos, menor o grau de correlação. Podemos calcular um coeficiente de correlação entre uma variável qualitativa, como o sexo masculino, e uma variável quantitativa, como a circunferência da cintura em centímetros. Bom, não há a possibilidade de estabelecer uma correlação entre uma variável qualitativa e uma variável quantitativa. Eu preciso que as duas variáveis sejam quantitativas, tá? Então, entre sexo, que é qualitativo, e variável quantitativa, circunferência da cintura, eu posso estabelecer relações de proporcionalidade, de frequência, de maior probabilidade, mas correlação não pode. Correlação só entre variáveis quantitativas. Em uma pesquisa, o coeficiente de correlação de Pearson entre o índice de massa corporal e o HDL é de menos 0,428. Concluímos, então, que o MC elevado causa uma redução do valor da HDL, dado que o coeficiente é menor que zero. Correto. Trata-se de um coeficiente de correlação negativo. Os coeficientes de correlação negativo exprimem uma relação inversa. Então, se o índice de massa corporal aumenta, por essa correlação, a HDL diminui. A questão é que o valor de correlação achado, 0,428, é um valor médio para baixo. Então, essa correlação ela não tem uma força ou um grau elevado de correlação. Trata-se de uma correlação fraca para média. A covariância entre as variáveis x e y pode assumir valores negativos. Covariância está relacionado com os valores que giram em torno da média.
da média dos valores de x e das médias dos valores de y. Então, a covariância é um valor elevado ao quadrado. Se os valores são elevados ao quadrado, não dá para existir valores negativos. Então, a covariância é sempre um valor positivo. Então, a letra F também está errada. Então, vamos lá. Exercício 2. Os dados a seguir referem-se ao peso ao nascer de 16 crianças em gramas e a idade da mãe em anos completos. Sendo as variáveis x e y, respectivamente, a idade da mãe e o peso ao nascer, temos média 24,875, média y 1, valor esquisito. Falou que está errado, pessoal. Deixa eu ver aqui o que está errado aqui. 1.056,25 gramas. Variância de 6,407 e variância de y 273,82. Somatório de x vezes y 649,255. Esboce um gráfico de dispersão entre as variáveis x e y. Encontre o coeficiente de correlação de Pearson entre x e y. Escreva uma interpretação para o coeficiente encontrado no item anterior. Então, vamos lá. Dá para fazer esses cálculos por meio matemático, né, por equações matemáticas, ou pode ser feito através do Excel. Então, vamos fazer através do Excel para vocês acostumarem a trabalhar com essa ferramenta matemática. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar o Excel para vocês aqui. Aí, a planilha do Excel compartilhada. O que eu fiz foi o seguinte. Eu peguei os dados da tabela e plotei esses dados numa coluna a idade materna, 23, 21, 29, 9, 10, 11, 12 até 16. Desculpa, 35, 37 até 25. E na coluna C eu plotei o peso referente a cada uma das idades. Feito isso, eu completei a minha tabela. Então, esses dados aqui foi o que o exercício me deu. Tá? Eu completei com o número de amostras. Então, coloquei aqui 1, 2, 3 até 16. Significa que eu tenho 16 amostras. Coloquei a multiplicação da variável x por y. Fiz aqui, ó. Como que faz isso no Excel, pessoal? Eu seleciono. Primeiro eu seleciono a célula. Venho aqui, ó, coloco igual. Seleciono a célula que eu quero multiplicar, que é a B2, vezes, coloco Shift 8, asterisco, vezes C2. Aí eu tenho a multiplicação entre as células. Para fazer a multiplicação de todos, basta eu arrastar aqui na lateral, ó, da célula até lá embaixo. Eu tenho a multiplicação para todas as células. Fiz o quadrado de x. O quadrado de x, basta eu pegar, selecionar a célula, apertar igual, selecionar a célula de interesse,
e aí colocar circunflexo 2. Isso representa para mim que esse número da célula B2 está elevado ao quadrado. Venho aqui do ladinho e arrasto. O mesmo eu fiz com Y. Olha aqui, ó. Igual C2 circunflexo 2. Enter. E arrastei. Bom, aqui embaixo, eu simplesmente coloquei o somatório, a soma de cada um desses valores. Porque se eu fosse utilizar a equação matemática para estabelecer o cálculo, por exemplo, do coeficiente de Pearson, que é o coeficiente de correlação, a fórmula matemática, que eu não sei de cabeça, é essa. Quer ver? Então, para calcular o coeficiente de Pearson, eu poderia usar essa fórmula matemática aqui, ó. N, o somatório de N aqui, N, que é o número de amostra, que é igual a 16, vezes o somatório de x vezes y, está aqui embaixo, ó, somatório de x vezes y, menos somatório de x, está aqui, vezes somatório de y, está aqui. E aí eu vou substituindo cada uma desses parâmetros matemáticos aqui que eu montei na minha tabela. Ou eu posso fazer o cálculo direto no Excel. Para fazer o cálculo direto no Excel, eu só preciso dessas duas colunas, mais nada. Então, tudo que eu fiz aqui de lado, aqui de branco, era desnecessário. Bastava eu apertar aqui, selecionar uma célula, dar igual e digitar a função correl. Correl me dá o coeficiente de correlação de duas matrizes. As matrizes são os valores de x e de y. Então, eu vou selecionar esses valores de x e de y para determinar o coeficiente de correlação. Tá lá, ó, correl. Venho aqui, ó, clico com o botão direito e arrasto. Aperto o Ctrl, clico com o botão direito e arrasto. Agora eu tenho a idade materna, meus valores de x, a variável dependente, e o y, valores de peso. Fecho o parênteses aqui na minha célula e dou Enter. 0,5858. Esse é o meu valor de correlação. Então, de acordo com o exercício, ele me pede para calcular o valor de correlação e fazer uma discussão sobre esse valor de correlação. O valor de correlação de Pearson avalia o grau de correlação. Existe uma correlação aqui entre idade materna e peso. E essa correlação é uma correlação positiva, porque o sinal do meu coeficiente de correlação é positivo. E me diz, então, que essa é uma correlação direta, né? Há uma relação do aumento do peso com o aumento da idade materna. E aí a gente vai ver isso graficamente, porque o meu valor de correlação foi de 0,58, que é uma correlação média, não é uma correlação forte. Como que eu comprovo isso visualmente? Fazendo um gráfico de dispersão. Então eu venho aqui, ó, seleciono o eixo que eu vou querer chamar de x, seleciono o eixo que eu vou chamar de y. Venho aqui, ó, em inserir
gráfico de dispersão. Dispersão do tipo XY. Olha lá. Então tem a idade e tem o peso. À medida que a mãe vai aumentando a idade, o peso vai dando uma acompanhada. Porém, olha só, se eu clicar em algum desses botões aqui, ó, e pedir para adicionar linha de tendência, ele vai me indicar aqui um modelo de linha linear. Modelo de gráfico linear, de linha. Se eu pedir para adicionar a equação e exibir coeficiente de determinação, olha lá. R ao quadrado é 0,3432, um R baixíssimo. Significa que essa expressão aqui só explica 34,32% dos pontos. E por que ela é tão baixa assim? Olha um monte de pontos que se distanciam de forma significativa da reta. Basicamente só esses 3 pontos aqui, ó. Não. 1, 2, 3, 4, 5 pontos que são pontos de baixo erro aleatório. Os demais aqui, ó, são pontos com vários erros associados à regressão. O que faz, então, com que esse coeficiente de correlação seja baixo e o coeficiente de determinação ainda mais baixo ainda. Tá? Bom, então o que acontece é que o gráfico de dispersão é o gráfico que eu acabei de mostrar para vocês, com o coeficiente de correlação de 0,58, positivo, com uma relação direta, porém uma correlação de média força de correlação, ou de médio grau de correlação. Tá? Pessoal, tudo bem com a utilização do Excel? Olha aí a dispersão dos pontos. Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem na utilização do Excel, utilizem os nossas planilhas que estão lá no portal. Vejam os nossos vídeos, mas observem vídeos também na internet. No YouTube tem vários vídeos explicativos de como utilizar a plataforma do Excel. Tá? Para essas análises de estatística descritiva, o Excel manda muito bem. Não precisa de usar um programa estatístico mais robusto, não. Tá? Então vamos em frente. Exercício 3. Quantidade de procaína hidrolisada em 10 moles por litro no plasma humano em função do tempo decorrido após a sua administração. Então, em 1951, um bocado de tempo, né? A Anvis e Folds discutiram